Deus tem mais para nós ainda, querido. É interessante como que o Espírito Santo de Deus trabalha na igreja. E quando nós começamos a andar com o Espírito, nós vamos a cada dia nos surpreendendo com aquilo que Ele faz, não é verdade? E a minha palavra dessa noite, queridos, tem algo muito a ver com a ministração do louvor do começo agora. Sabe, amados, Deus, Ele tem procurado pessoas. O Senhor tem procurado uma geração. Ele tem procurado vidas. E Ele tem olhado, procurado por uma geração que tem buscado a face dEle. Deus, Ele tem olhado e Ele está buscando pessoas que buscam a face dEle. Pessoas que querem estar na presença dEle. Pessoas que não trocam Ele por nada. Pessoas que desejam Ele de uma maneira tremenda. Essa é a geração que o Senhor tem buscado nesses dias, queridos. Uma geração de homens e mulheres que buscam a face de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Salmos, capítulo 24. A partir do verso 1, Salmo de Davi, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Verso 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas o verso 6 diz assim, queridos: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Queridos, Deus está buscando homens e mulheres que queiram buscar, que estão buscando a face de Deus. Ele está buscando essas pessoas que estão buscando a presença dEle. Quando fala face a face, amado, é tete a tete, olho no olho, nariz com nariz. É poder sentir até a respiração da pessoa. Agora, para você estar face a face com Deus, existe um mistério. Não é qualquer homem que pode estar face a face com Deus. E esse Salmo 24 aqui, queridos, provavelmente Davi escreveu ele quando ele recuperou a Arca da Aliança.
E quando ele entrou com a arca da aliança em Jerusalém, e ele começa dizendo assim, olha, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade. A arca, queridos, não era qualquer um que podia levar a arca. Quando Davi pegou a arca a primeira vez, colocou nos carro de boi, de repente passou numa pedra, a arca balançou, Uzá, um soldado, tentou segurar a arca e ele faleceu, ele morreu. Ele estava errado no que ele estava fazendo? Sim ou não? Não. Não estava errado, mas ele tocou naquilo que não poderia. Por quê? Porque Deus estava falando assim, não cabe a eles, não é o carro de boi que eu quero, não é um soldado que vai carregar a minha arca, mas os levitas, os adoradores, aqueles que são puros de coração, aqueles que têm as mãos limpas, aqueles que não vivem falsidade. E aí Deus prepara esses levitas. Davi separa esses levitas e trazem a arca no ombro. Homens que foram separados para carregar a arca, porque a arca, amados, era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus. E quando ele vem entrando com essa arca em Jerusalém, ele diz assim, portais eternos, portais de Jerusalém, levantem para que entre o Rei da Glória. Levantai portais eternos. Quem é o Senhor da glória? O Senhor dos exércitos, Deus poderoso. É Ele que vai entrar em Jerusalém. É ali que Ele vai habitar no meio do seu povo. Festejem, glorifiquem. Mas o verso 6 ele diz assim, tal é a geração que busca quem, queridos? A face do Deus de Jacó. Davi escreveu esse salmo, ele continuou, amados. Porque todas as vezes que o povo se reunia, eles gritavam assim, eles cantavam assim. Levantai, ó portas, o verso 7, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Davi escreveu esse salmo e quando o povo se reunia, eles cantavam isso, glorificando a Deus. Amados, mas ele começa dizendo assim, olha. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vamos voltar um pouquinho na Bíblia. Êxodo capítulo 19. A partir do verso 1. Êxodo capítulo 19, o verso 1. Diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja a terra lhes dá, e quando vocês a expulsarem e ocuparem... Está errado, né? É Êxodo 19. Eu estava vendo que estava meio esquisito aqui, vou ter que ir para a Bíblia. Êxodo 19. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do... Fala assim, Sinai. Muito bem, continua. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do... E Israel campou ali diante do monte. Fala monte. Muito bem. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com quem, queridos? Fala assim, Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus. E o Senhor chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e trouxe para junto de mim. Continuando. Até o 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações.
embora toda a terra seja minha, o verso 6, vocês serão para mim um reino e uma nação, e essas são as palavras que vocês dirão, israelita, mas até aí. Queridos, Deus separa a nação de Israel, separa um povo para ele. E quando Deus tira o povo do Egito e está no deserto, Deus chama Moisés para ter uma conversa com ele. Deus chama Moisés para que pudesse subir ao Monte Santo, para que ali ele estivesse pessoalmente com Deus. E a presença de Deus era tremenda naquele local, amados, que quando Moisés descia, ele tinha que tampar a sua face, porque a presença de Deus era real na vida desse homem. Porque as pessoas não conseguiam ver Moisés, não conseguiam estar junto com Moisés, por causa da presença de Deus que estava junto com Moisés. A unção de Deus era tão grande na vida de Moisés que as pessoas não conseguiam estar perto dele. E Davi aqui no Salmo 24 ele fala assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem terá coragem de subir lá? O povo do Egito não tinha, porque eles vinham aqui no monte, amado, e estava a nuvem, existia trovão. Lá estava Deus falando com Moisés. O único que tinha coragem de subir naquele monte era Moisés. E Davi pergunta: quem subirá no monte? Quem tem coragem de subir lá para ter um tete pessoal, uma conversa pessoal com Deus? Aonde estão essas pessoas? Naquele tempo Moisés fez isso. E ele pergunta para o povo de Israel: vocês têm coragem de fazer isso? Vocês têm coragem de chegar diante de Deus? Porque para chegar diante de Deus tem que estar com o que, queridos? Santidade, mãos limpas, coração puro e sem falsidade. É aqueles que buscam a face de Deus. Mas ele continua: o que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura. Tal é a geração de que buscam o Deus, que buscam a sua face, a face do Deus de Jacó. Abre junto comigo lá agora. Êxodo 40, o verso 30 ao 33. Êxodo 40, o verso 30 ao 33. Colocou a bacia entre a tenda e o encontro e o altar, e a encheu de água. Continua. Moisés, Arão e os filhos desses usavam-no para lavar o que, querido? As mãos e os... Obrigado, Alexandre. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O 33. Finalmente Moisés armou um pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Deus manda que Moisés separe Arão, que era o seu irmão, como sacerdote, e os seus irmãos. Mas porque ele estava fazendo o tabernáculo, é onde Deus viria visitar o povo. E aquele que poderia entrar ali e mexer com ali dentro do Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Mas quem iria fazer todo o trabalho eram os sacerdotes, os filhos de Arão. Só que Deus fala assim, ó, pega eles, leva na frente da congregação e lava-os. Lava os seus pés, lava as suas mãos, lava a sua cabeça, lava ele inteirinho na frente da congregação. Deixa eles limpos, purificados. E veste neles uma estola sacerdotal branca, de linho puro, e escreve no peito deles: santidade ao Senhor. Assim tem que ser aqueles que entram na presença de Deus. E Davi chega: quem entrará na presença de Deus? Qual é a geração que vai ver Deus face a face? Continuando. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. O verso 27. Perguntou, pois,
como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então lhe disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, o que ele disse, queridos? Vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Vi Deus face a face. E Davi fala assim: qual é a geração que vai ver Deus face a face? O Deus de quem que ele diz, queridos? O Deus de Jacó. O homem que viu Deus face a face. Ele fala: hoje eu lutei com Deus. Eu vi Deus face a face. E minha alma foi salva. Jacó, naquele momento, amados, ele estava com o coração tribulado. Ele estava para encontrar seu irmão e vinha uma multidão para matar ele. Ele estava passando por uma situação difícil. Estava próspero, casado, cheio de filhos, cheio de animais, abençoado. Mas a morte vinha ao seu encontro. E quando ele encontra com Deus, ele diz assim: olha, meu nome é Jacó. E o anjo fala para ele assim: hoje você não vai mais chamar Jacó, porque você lutou com Deus. Perdão, queridos. Você não vai mais chamar Jacó. Hoje eu vou mudar o seu nome. O seu nome hoje vai ser Israel. Eu mudo o seu nome hoje. Eu transformo a sua vida hoje. E ele diz assim: olha, lutei com Deus face a face. Eu tive um encontro com Deus face a face. E minha alma foi salva. Qual é a geração, queridos, que encontra Deus face a face? Deus, ele está olhando e está falando assim: olha, eu procuro homens que queiram estar comigo face a face. Se Deus olhar para a igreja presbiteriana renovada hoje e falar assim: quem de vocês quer ter um encontro face a face comigo? Perigoso. Muito perigoso. João capítulo 4. O Senhor está procurando uma geração de homens e mulheres que querem ter um encontro pessoal com Ele, que queiram vê-lo face a face, amados. João capítulo 4, a partir do verso 1. Conhecidíssimo esse texto. Quando, pois... João 4, 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Queridos, Deus está procurando a face mesmo? Deus está procurando o que mesmo, queridos? Então vamos lá. Deus está procurando uma geração que busca ter um encontro face a face com Ele, com o Deus de Jacó. Muito bem. Chamada Sicar, verso 5, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, verso 6. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o que, queridos? Água viva. Pastor Marcelo Franco acabou de ministrar isso aqui agora. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse agora que tens não é teu marido. Isto dissesse com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e... Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando uma geração, queridos? Ai, que maravilha. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em... Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e viram ter com eles. Queridos, Jesus sai da Judeia e vai em direção à Galileia, e ele tem 3 caminhos que ele pode passar, e entre esses 3 caminhos, queridos, que era ele poderia passar por 3 caminhos, e o caminho mais comprido era o caminho da Samaria, e ele passa por ali, de propósito, e chega num poço de Jacó. Os samaritanos não se davam com os judeus, porque os samaritanos, eles foram um povo que foi criado no tempo em que os judeus estavam em cativeiro, e eles não conseguiam provar a sua genealogia, porque era um povo misturado. E judeu, querido, se você nascer em Israel, você não é judeu. Não adianta você nascer em Israel. Para ser judeu, você tem que vir de uma linhagem das 12 tribos. Não é igual aqui, pode ser pai brasileiro, mãe francesa, nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, é americano, correto? Da mesma forma, no Brasil, nasceu no Brasil, é o quê? Israel não, meu amado. Israel é quem vem da genealogia. E os samaritanos não conseguiam comprovar isso. Eles não conseguiam comprovar isso. Por isso que eles não se davam com os judeus. E de repente Jesus chega no poço, já com tudo programado, porque tinha os horários separados que as mulheres pegavam água, os horários que os homens pegavam água. E aquele horário era o horário em que as mulheres iam buscar água.
6 horas a hora sexta. Aí chega lá, tá lá Jesus, vem a mulher e ele, me dá de beber. E começa a conversar com ela, queridos. E ele já diz uma questão, principalmente, um rabino não conversava com uma mulher sozinha. E uma mulher não ia conversar com um rabino. Principalmente sendo samaritana com um judeu. E aí Jesus começa a conversar com ela, amado, de uma maneira maravilhosa. A mulher estava indo fazer o que no poço? Tirar água. Ele foi justamente naquilo que ele estava conversando, que ela ia fazer. Me dá água. Ele estava com sede. E ele começa a conversar sobre a água viva. Quem que é a água viva? Jesus. Ele mesmo, ele falando dele mesmo para ela. Ele começou a pregar para aquela mulher, para que venha ter salvação. Aquela mulher sabia que existia Jesus, o Cristo que tinha que vir. Porque ela também tinha uma formação religiosa. E de repente Jesus entra num ponto crucial da conversa com ela. Ele diz assim, olha, como que se você está conversando comigo sozinho aqui, não é bom você conversar comigo. Vai lá e chama o quê? O seu marido. Naquele momento, queridos, Jesus tocou no algo sensível daquela mulher, na algo que mexia com ela. Ela disse assim, ela confessa para ele, não tenho marido. Porque ela podia muito bem falar, ok, se a ler a ligueira, vou buscar meu marido. Ok, ele já está chegando aí, me dá água que eu vou embora. Mas ela confessa para Jesus, não tenho marido. E Jesus falou assim, fizeste bem, disseste bem. Sabe por quê? Ele diz assim para ela, ó, você falou certo, você confessou. Você falou que você não tem marido. Você já teve quantos maridos? E nenhum foi teu. 5. 5 maridos e nenhum foi teu. Mas eu quero te dar a água da vida. Aí essa mulher, ela já muda de conversa novamente com Jesus. Quando Jesus confronta ela novamente, ela muda de conversa com Jesus. Ela diz assim para Jesus, aonde eu tenho que adorar? Aonde eu tenho que adorar? Vocês falam que é em Jerusalém. Qual que era mesmo, queridos, o salmo que nós lemos? E qual que era a adoração de Davi mesmo? Vamos lá, alguém pode abrir em Salmo 24? Vai lá. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai, ó porta, para que entre o Rei da glória, poderoso, ei, poderoso na batalha. Vocês não sabem cantar não, gente? Vamos lá. La 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 la. La 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 la. Jesus. La 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 la. Senhor, hein? Senhor. É só os crentes mais velhos que acho que conhecem isso, né? Por isso que eu não conhecia direito, foi mais para lá. Quem conhece esse cantinho? Hã? Não é assim? Os portais de Jerusalém. Levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Aquela mulher chega para Jesus e fala assim para Jesus: ei Jesus, o louvor de Davi diz que nós temos que adorar lá dentro de Jerusalém. Não foi isso que ela falou? Sim ou não, amados? Muito bem que vocês estão prestando atenção. Vamos lá. O verso 19. 4:19. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher. Lembra que Jesus tinha no verso 18 falado assim, olha, verso 17, perdão. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido. O verso 18: porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tem não é teu marido. Disseste com verdade.
Aí ela muda o rumo da conversa com Jesus. Ela foi confrontada no pecado dela. Senhor, disse a mulher, vejo que é profeta. Confrontou no pecado? Sim ou não? Epa, estou falando com um profeta. Aí ela diz assim, vejo que tu és profeta. Aí ela muda o rumo da conversa com Jesus. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus veio dos judeus. E ele está pregando para ela. Mas ele diz assim, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, Deus está buscando homens e mulheres que queiram ter um encontro pessoal com Ele, que queiram olhar Ele face a face, que queiram estar adorando a Ele em espírito e em verdade. E Ele diz assim, olha, sabe quando Jacó falou, sabe quando Davi falou, sabe quando todos os profetas falaram, sabe aquele louvor que disse, aqui está o Rei da Glória, mulher. Fala aleluia, gente. Aquela mulher estava tendo aquele momento, queridos, com o homem real, o Deus real. E ele está buscando essa geração, uma geração de adoradores. Aí aquela mulher, queridos, foi confrontada. Chegam os discípulos, ficam quietos, espantam porque estavam conversando com a mulher. O que aquela mulher fez? Vamos lá, verso 28. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens. Quando ela percebeu que ela estava conversando com o profeta, quando ela percebeu que ela estava tendo um encontro real com Jesus, ela largou tudo, ela deixou a água e saiu correndo para a cidade, queridos. Ela foi pregar o evangelho, ela foi falar que ela tinha encontrado Jesus. Vou tentar explicar para vocês. Com qual razão você quer ter encontro face a face com Deus? Qual o objetivo de você ter um encontro face a face com Deus? No encontro face a face com Deus existem duas situações, queridos. Ou você sai abençoado ou você sai morto. Para encontrar com Deus você tem que estar de coração puro, mão limpa e purificado. Essa mulher, queridos, ela chega diante de Deus, ela confessa o seu pecado. Deus confronta a pessoa no pecado. Quantos de nós já fomos confrontados no nosso pecado? Dia a dia nós somos confrontados. Mas aquele que se arrepende, confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Não era suposto Jesus estar pregando para uma samaritana. Era suposto ele estar pregando para os judeus. Mas aí ele chega ali e prega para aquela samaritana. Ele fala do amor. Ele confronta ela no pecado. Ela confessa o pecado. E quando ela reconhece que ali estava Cristo, ela largou o seu cântaro de água e correu para a cidade. Ela foi falar que ela teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. É assim que nós temos que fazer. Quando nós tivermos, queridos, um encontro face a face com Deus, nós temos que mudar a nossa vida. E nós temos que falar o que está acontecendo na nossa vida. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar que nós tivemos um encontro pessoal com Jesus Cristo. A nossa vida mudou, foi transformada quando nós encontramos a Jesus. Verso 39 do capítulo 4 de João. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher:
já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Entendeu o que essa mulher fez? Samaritana, pecadora, 5 maridos, nenhum deles era dela, teve um encontro pessoal com Jesus e foi pregar o Evangelho. Os homens chegam para ela, presta atenção, queridos, que às vezes hoje, de repente você pode falar assim, a mulher foi e pregou ali o Evangelho, ela era separada, casada, hoje pode ser normal. Naquele tempo não. Imagina uma mulher, queridos, que vivia em adultério, uma mulher difamada, chega e vai pregar Jesus. E foi aqui, não fala aqui que homens foram até Jesus, mulheres, fala que homens. Fala para ela assim, olha, nós escutamos o que você falou, mas hoje nós não só escutamos, como nós sabemos e vimos o que ele fez. E muitas pessoas aceitaram a Jesus naquele lugar. Muitos samaritanos foram salvos naquele lugar, porque uma mulher, queridos, teve um encontro face a face com Jesus Cristo. Vocês conseguiram entender a palavra dessa noite? Deus está buscando, queridos, uma geração que quer ter um encontro face a face com o Deus de Jacó. Face a face, de poder sentir o cheiro, para que o Evangelho venha a ser pregado nos 4 cantos. Não importa quem é você. O que importa, queridos, é um arrependimento, é um coração puro, é uma vida transformada diante de Deus. E querer falar de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé e fechar os teus olhos.